Hoje que nós estamos juntos, aceito o meu bom dia. Eu realmente é difícil, mas a gente gosta de fazer, né? Eu faço isso com amor e eu sinto falta. Foi um mês que a gente ficou descansando, mas se eu falar para vocês que eu carreguei pedra, carreguei, né? Mas graças a Deus a gente está junto novamente. Algumas pessoas da sala saíram para ir fazer o exame de discipulado, mas nós estamos com um número bom. Quero cumprimentar a todos, desejar a todos um feliz segundo semestre atrasado, como sempre a gente faz. Porque o semestre começa em julho, mas o nosso começa em agosto, assim como o nosso calendário eclesiástico começa depois do carnaval, né? Então nós estamos sempre atrasados com as datas. Mas hoje começou o nosso segundo semestre e nós já estamos começando com a revista nova. Essa revista que veio para a gente estudar esse trimestre, ela custou para a igreja R$1,50, né, Vera? R$1,50, bem mais em conta do que a revista antiga. Nós sempre costumamos repor o dinheiro que a gente retira do caixa, que está zero, como os irmãos ouviram, para comprar as revistas. Então a gente pede, se você quer contribuir, não é obrigado, as revistas já estão compradas, as últimas não sei se ainda tem, se você não recebeu, pergunta para a Vera, se ela tiver ela vai te passar. E se você quiser repor, é R$1,50. Por causa de 50, a gente dá R$2, que vale a pena ficar 3 meses estudando uma revista tão importante como está essa revista de hoje. Gente, uma revista muito, muito boa, tá? Dinda recebeu a sua? Recebi, acabei de receber, estou muito feliz. Isso, porque eu pedi para guardar a sua, né? E alguém, se tiver mais revista, depois vocês perguntam à Vera. Bom, como eu já estou falando de revista, esta revista vem com ensinamentos do apóstolo João. E eu queria fazer não é um mandato, mas é um pedido. Nós, irmãos, precisamos urgentemente conhecer mais da palavra de Deus. Semana passada nós ouvimos uma palestra sobre como conhecer a palavra de Deus, que eu disse, devia estar aqui todo mundo da minha igreja. Eu ouvi na Igreja Batista, mas devia estar todo mundo, principalmente da minha igreja, porque conhecer a palavra é tudo na vida do cristão verdadeiro. Há um ditado popular que acho que todo mundo conhece, que quem ama só conhece a pessoa amada se comer um saco de sal junto. Já ouviu? Já. Né? Só se conhece a pessoa comendo um saco de sal junto. E eu fiquei pensando, por que um saco de sal? E aí eu interpretei o ditado. O sódio que vem no sal é prejudicial à saúde. Então ele tem que ser ingerido em pequena quantidade. Com a medida certa. Para essa medida certa, para um saco de sal vai anos, muitos anos.
Por isso disse que precisa comer um saco de sal. Para conhecer, tem que conviver muitos anos, 50 anos, né? Nós dois estamos comendo um saco de sal e ainda não terminamos, graças a Deus, né? E ainda não conhece. Então, para conhecer a Cristo, nós precisamos estudar a palavra sempre. Todos os dias. E hoje nós estamos com o estudo da palavra, com base no Evangelho de João. E por isso eu fiz esse parênteses para incentivar os irmãos. Estudem a palavra, não só aqui, mas na sua casa. Tenha tempo, dê tempo para estudar as coisas de Deus, para conhecer a Deus. Hoje nós vamos conhecer mais um pouco a respeito de Cristo, estudando esta revista que leva o título principal, é o Evangelho de João. Não vamos esquecer, a revista vem com um tema principal e vem com um subtema. O tema principal é o Evangelho é o presbítero Rinaldo que gosta de repetir sempre, né? Mas eu achei muito importante. O Evangelho de João. É isso que nós vamos estudar durante o trimestre, durante 3 meses. Esse é o título da revista. É o tema principal de toda a revista. E o subtema da revista, qual é? Não. Jesus, a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Então, é isso que nós vamos estudar durante 3 meses. Verdade que liberta, né? Então, isso é o que nós liberta, é o que nós vamos estar estudando esses 3 meses, certo? Antes de começar a nossa aula, e agora que nós já sabemos o assunto da lição toda a revista, nós vamos orar, pedir a Deus que conceda as suas bênçãos sobre o período que nós estamos aqui, para que nós possamos adquirir um conhecimento profundo da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, Senhor nosso, nós agradecemos, ó Pai, por termos a Tua palavra, onde nós podemos, Senhor, desenvolver o nosso conhecimento a respeito da Tua pessoa, do Teu poder, da profundeza, Senhor, que é o Teu amor. Agradecemos, ó Deus, a estada dos irmãos e das irmãs que estão aqui presentes nesta manhã, que possam sair daqui revestidos de poder, e que não saiam daqui vazios do Teu conhecimento, Senhor. Senhor Deus, derrama sobre cada um que está nesse recinto, neste momento, as Tuas bênçãos, ajudando-os, ó Deus, a cada um na solução dos seus problemas particulares, ó Pai. Tu sabes todos, ó Pai, Tu sabes o que nós sentimos, Tu sabes tudo de nós. Por isso, nos abençoe, nos ajude a resolver tudo o que nós necessitamos. Lembramos, ó Deus, dos nossos irmãos que não puderam estar conosco por motivo de enfermidade, que Tu estejas visitando cada um nesse instante, consolando-os e levando a cura, se for da Tua vontade. E aqueles que não sentem a necessidade de vir à Tua casa para estudar a Tua palavra,
que tu estejas também abençoando e levando as tuas bênçãos e incomodando-os e fazendo com que eles se transformem e sintam esta necessidade. Fica conosco, ó Deus, dá-nos palavra para falar com os teus filhos nesta manhã, pois nós não sabemos se tu não estiveres conosco. Por isso nós te pedimos que tu nos use. No nome do Senhor Jesus é que pedimos tudo e desde já agradecemos todas as coisas e todas as bênçãos. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos primeiro falar um pouquinho desse João aqui. Por que eu falei desse João? Quem leu a revista vai sentir que no desenrolar da aula vai aparecer um outro João, que não é este João que escreveu o livro. Então nós vamos falar um pouco desse, para os irmãos fazerem a diferença do outro, que mais tarde estaria entrando na... Marcos, se por acaso vocês trouxeram um pouquinho de água para mim, eu vou agradecer, viu? Desculpe eu pedir assim, mas... Então, por isso que eu estou falando, nós vamos dar uma pequena biografia deste João, para quando chegar no outro João, vocês saberem a diferença. Quem é, portanto, o João que escreveu o Evangelho? Ele é filho de Zebedeu, é irmão de Tiago, e ele foi discípulo chamado por Cristo, que posteriormente foi chamado de apóstolo junto com os 12. Essa é uma coisa importante de João. É a família, o cargo, que é a comissão que ele teve no grupo de Cristo. Havia entre Jesus e João um relacionamento profundo e pessoal. E esse relacionamento que havia entre Jesus e entre João está relacionado em várias passagens dos 4 evangelhos. Quem conhece a Bíblia sabe que João tem história nos 4 evangelhos. É porque ele se relacionava bem com o Senhor, e esse relacionamento foi escrito nos 4 evangelhos justamente para a gente conhecer de perto, o João que nós queremos estar apresentando. Como, por exemplo, foi a João que Jesus na cruz se dirigiu para pedir-lhes que cuidasse da sua mãe. Ele disse: mulher, eis aí teu filho. E para o discípulo: filho, eis aí a tua mãe. Tinha 12, mas ele escolheu João, né? Nós vemos também que a Bíblia diz que João vivia muito perto de Jesus. Houve momentos na vida de Jesus que João colocava a sua cabeça no coração de Jesus, para, como se dissesse assim: ele está passando por aflições, eu vou consolar. É um consolo você debruçar a cabeça como um gesto de amor. E isso João fazia nas horas mais difíceis do mestre. Imagina você vendo João com a cabeça: Senhor, não fique triste. Isso acontece, né? Então era como se ele estava acalmando o mestre. Outra coisa sobre João. João não só ouvia Jesus,
não só ele procurou estar com Jesus, mas ele levava a sério e procurava conhecer profundamente a Cristo. Ele procurava conhecer todos os atos do seu Senhor. Quando os judeus prenderam-no e levaram para o Calvário, todos fugiram, todos abandonaram a Cristo. João foi o único que permaneceu perto do Senhor até o fim. João não foi apenas ouvinte, como eu disse, mas foi um conhecedor de tudo. Ele procurou conhecê-lo profundamente. João se destacou num grande grupo que foi formado por ele. João também fazia panelinha, né? Não é só na igreja que tem panelinha, não. E João formou um grupo. João formou um grupo e é conhecido o trio. Qual é o trio? Pedro, Tiago e João. Só viviam os três. Era a panelinha deles, né? E foi um grupo formado por João. Ele fez essa amizade com Pedro e Tiago, e os três só viviam juntos, e os três só viviam com Cristo. Tudo que Jesus fazia era Pedro, Tiago e João. Então nós vemos João, apóstolo, se salientando dessa maneira. João foi um dos autores de maior quantidade de livros no Novo Testamento, fora Paulo. Ele foi o segundo autor de mais livros no Novo Testamento. É de João. A primeira, a segunda e a terceira carta de João foi escrita por ele. O evangelho que leva o seu nome foi escrito por ele. E muitos autores afirmam com todas as letras que o livro de Apocalipse foi escrito por João. É uma afirmação de pessoas fora da Bíblia, mas pelo conteúdo do livro, eles acham que foi escrito por João. E, irmãos, é desse grande apóstolo, desse admirável homem, evangelista, que nós vamos estudar os escritos nesta revista. Durante toda a revista, seriam os escritos de João. Não perca, porque eu já não li todas ainda, mas já passei, vocês podem olhar pelos títulos, que são lições importantes. E hoje nós vamos fazer a primeira lição, o primeiro ensinamento de hoje, está em qual texto? Estou testando vocês. De hoje está em qual texto? É o Dalton que está doido para falar o título da lição, agora você pode falar. Qual é o texto da lição de hoje? João 1, de 1 a 18. E agora, Dalton, qual é o título da lição que João colocou para esse texto? Agora você pode falar. A encarnação. Isso, a encarnação. A encarnação. Isso. Então, toda lição é a encarnação do Filho de Deus. Então, nós vamos agora explicar para vocês. Aqui é o tema da revista toda. Aqui é o título da lição de hoje, tá? Filho de Deus. Esse é o título da lição de hoje. Obrigada. Eu preciso tomar água, porque falar dá desidratação. Então, vamos acompanhar os ensinamentos de João nesse texto. João 1, acharam? Pode acompanhar na sua revista, pode acompanhar na sua Bíblia.
A encarnação do Filho de Deus. Irmãos, a maneira como este evangelho começa é surpreendente. Viu? Preste bem atenção como este evangelho de João inicia. Ele inicia retratando, falando de Cristo, ou retratando Cristo como o Cristo na eternidade. Cristo na eternidade, antes mesmo de que o mundo existisse, Cristo já existia. Esse é o início, é como ele começa o evangelho. Cristo já existia, e Cristo já existia antes da eternidade, e ele tinha uma vida rica, não era pobre não. Ele tinha uma vida rica, Cristo já existia antes da eternidade e tinha uma vida gloriosa, tinha uma vida rica, tinha uma vida gloriosa, ele era cheio de prazer infinito, de bênçãos na presença do Pai. Olha que maravilha que vivia Jesus antes que o mundo existisse. Aí diz, mas hoje ela não vai falar sobre encarnação, porque está falando antes que o mundo existisse. Quem ia deixar isso tudo para vir para esse mundo? Você também diria, se você estivesse lá, deixava tudo e vinha para cá? Ninguém deixava. Né? Toda vez, nosso filho está aí com a família, né? As crianças não querem de jeito nenhum morar no Brasil. Só porque tem um pouquinho desse tantinho assim, num lugar melhor do que aqui. A mulher, então, minha nora, quer brigar com ela, é falar para voltar para o Brasil. E eu vou falar, gente, por causa de você eu fiquei sem meu filho, que você não quer voltar. Ah, não, a senhora que vai para lá. Por quê? Só porque é um tantinho melhor. Imagina você, a vida de Jesus, a vida que ele tinha. E ele deixou e veio para cá. E veio para o mundo. Então, eu acho esse início do apóstolo em escrever o livro muito importante. Quando nós entendemos essa verdade que Jesus tinha lá e que Jesus veio, o amor de Cristo em se fazer carne torna-se muito mais precioso para nós. Porque ele deixou tudo por nossa causa. Não é importante isso? Por isso nós temos que conhecer a fundo a palavra. Ele deixou toda essa riqueza, todas essas delícias diante do Pai e veio para nós. Vamos voltar ao texto. Esses 18 versículos, de 1 a 8, quando João escreveu, é conhecido com essa palavra prólogo. Tem na Bíblia? Lá nas letrinhas pretas. Olha aí. Viu? Na Bíblia, João 1:1 tem prólogo. Na sua tem a encarnação do verbo. Na minha tem prólogo. Então, esses 18 versículos aqui é conhecido na Bíblia como a palavra prólogo. Então, deixa eu falar para vocês o que é prólogo. O que você acha que é? Prólogo é que igual a prefácio. Já ouviu falar nessa palavra prefácio? Hein? Isso. Já viu todo livro, quando escreve, tem um prefácio? A palavra prólogo ou prefácio significa início, começo. Apresentação daquilo que vem em frente. Então, esses 18 versículos aqui é a apresentação de todo o livro. É o início do que ele vai falar em frente. É o início que ele vai falar de todo o livro.
prólogo ou prefácio. Logo, o prólogo ou prefácio, ou versículo de 1 a 18 de João 1, é o resumo do Evangelho todo. Saia daqui lembrando, esse é o resumo. Se você ler bem esses 18, você vai saber, não a fundo, mas vai saber por cima o assunto do livro todo. Então, vamos continuar. O prólogo, nós resolvemos dividir o prólogo, o prefácio, o versículo de 1 a 8, em 6 verdades. Deixa eu colocar aqui. Essas 6 verdades. Então, nós resolvemos dividir esse texto em 6 partes. A primeira parte, a primeira verdade, vamos colocar aqui em 6 verdades a respeito de Cristo. A primeira verdade do prólogo, ou a primeira verdade do texto, vai de 1 a 3. A segunda verdade vai de 4 a 5. A terceira verdade vai de 6 a 8. E a ABCD vai de 9 a 11. A ABCD E agora? A gente nunca mais fala letra, né? A ABCD E vai de 12 a 13. E a última verdade vai de 14 a 18. Então, nós vamos ver essas 5 verdades aqui, essa e essa, eu gostaria que fosse feita voluntariamente. Eu não vou escolher ninguém para ler essas referências. Quando eu anunciar a referência e o assunto que diz cada referência, alguém que sentir vontade pode fazer a leitura. Se 2 pessoas se levantar e ler, continua lendo junto. Se 3 levantar e ler, continua lendo junto. Isso é união, isso é comunhão. Não é que o outro levantou para ler e o outro também levantou e o outro senta. Já pensou se todos 3 sentarem? Então pode ler junto, viu, gente? Não tem problema. A última referência, 14 a 8, nós vamos ler 14 a 18, estou virando caranguejo, voltando, né? 14 a 18, nós vamos ler, fazer uma leitura unânime, vamos ler em conjunto, correto? Então vamos começar. Isso mesmo. Então nós vamos fazer isso. A palavra, os versículos de 1 a 3 mostra a verdade do prólogo sobre Cristo. Diz que Cristo é eterno. De 1 a 3 mostra Jesus como Cristo eterno. Quem vai ler? A Cida está com o microfone? Alguém pode levantar e ler. Pega o microfone por causa dos internautas lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Obrigada. Esse é a primeira verdade sobre Cristo. Cristo é eterno. No princípio era o Verbo. A palavra verbo, aí, no princípio era o Verbo. Para os gregos, a palavra verbo significa o quê? Já ouviu falar? A palavra verbo para os gregos não usavam essa palavra como verbo,
mas eles usavam, no princípio era o verbo, eles falavam, no princípio era logos. Logos. Então, já ouviu falar grupo Logos? Já, então, é baseado nisso aí. Para os gregos, a palavra verbo é igual a logos. Então, logos e verbo é a mesma coisa. Mas, para os judeus, a palavra verbo era palavra. Palavra. Então, são 3 palavras com um significado só. Então, nós temos verbo, logos e palavra. Tanto para os judeus como para os gregos, essas 3 palavras significavam a mente criadora. Vou repetir, olha, essas 3 palavras significavam a mente criadora, a mente iluminadora, a mente controladora e sustentadora de todas as coisas. Entenderam? Essas 3 palavras ilumina, essas 3 palavras criam, essas 3 palavras controlam, essas 3 palavras sustentam. Quem faz isso numa palavra só? Quem é capaz de criar? Quem é capaz de controlar? Quem é capaz de sustentar? Deus. Então, essas 3 palavras é igual o quê? Deus. Então, nós vemos que essas 3 palavras equivalem a Deus. E, em se tratando de Jesus Cristo é Deus? É. Então, essas 3 palavras é igual a Jesus Cristo. Importante a gente saber minúcias das coisas, né? Então, essas 3 palavrinhas aí equivale, é igual a Deus. João apresenta 3 verdades sobre a palavra verbo. Então, o verbo é pré-existente. Por quê? Sempre existiu. Existiu antes da criação. Qual é a frase que diz isso no versículo? No princípio era o verbo. Então, ele é pré-existente. Ele já vivia no princípio, é pré-existente. A segunda verdade sobre este versículo, que também João diz, ele, o quê? Estava com Deus. Então, o verbo, que é Cristo, estava ligado com Deus. Ele estava junto com Deus. E a terceira verdade do versículo? E o verbo era Deus. Então, nós vemos aí as 3 verdades num versículo só. Vemos que todos os verbos, o verbo ser, ele era o verbo, no princípio era o verbo, está no passado. E o verbo estava, do verbo estar, com Deus, e o verbo era Deus. Isso aí está se referindo a quem? Cristo. A Cristo. Nós estamos estudando a encarnação do Filho de Deus. Então, desde o primeiro versículo, que nós já estamos entrando nessa encarnação com outras palavras. Isso chama-se interpretação do texto. Então, nós vemos aí, o verbo era Deus. João não diz que Cristo parecia com Deus. Porque parecer é uma coisa, né? Mas ele disse que ele tinha o mesmo caráter, a mesma essência, a mesma qualidade e o mesmo ser de Deus, porque ele era Deus. Parecer é uma coisa e ser é outra coisa. Ele era Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Foi isso que Jesus falou, João 14, 9. O melhor comentário
de João, quando sobre esse texto está em Provérbios 8, 27 a 30. Dá para o irmão para ler bem alto esse versículo para vocês verem o resumo disso tudo que eu acabei de falar. Gente, preste bem atenção nessa leitura. Eu estava junto dele quando criou o céu e traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo. Quando formou as nuvens para a chuva em cima e estabeleceu as pontes do abismo. Quando criou os limites do mar para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando colocou os alicerces da terra. Eu estava junto com o Senhor e fui o seu arquiteto. Nós éramos uma constante alegria, um para com o outro. Lembra que eu falei que era só alegria no céu? Que era só prazer? Que ele era rico de prazer e bênçãos de Deus? Ele estava junto. Ele planejou, não somos nós que estamos falando, é a palavra que está afirmando. Ele foi o arquiteto, ele ajudou a formar tudo. Eu estava junto com Deus, eu estava junto com o Pai quando ele fez as nuvens, quando tudo foi feito. Ouviu o texto? Bem, se os irmãos quiserem ler, é Provérbios 8, 27 a 30. Leia esse texto, que maravilha. Jesus é o Deus eterno. No princípio, de acordo com Gênesis 1, quando Deus sequer havia lançado os fundamentos da terra, o Deus Filho já se encontrava face a face com Deus Pai, antes que tudo existisse. Tem alguma pergunta sobre o primeiro textinho aí? O primeiro das criaturas, mas ele foi criado, ele não foi criado, ele já existia. Agora, depois nós vamos chegar lá, depois aí você lembra de me fazer essa pergunta, tá? Então, posso passar para o segundo? Isso aqui está certinho? Entendeu bem? Gente, eu estou perguntando para vocês, posso passar para o segundo textinho aí? Posso. Então, vamos lá, de 4 a 5. Vamos lá. De 4 a 5, no texto, mostra Cristo encarnado. Cristo encarnado. Do versículo 4 a 5, nos mostra Cristo encarnado. Quem vai ler? Então, leia, por favor. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Não, 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Isso, até aí 4 e 5, né? Então, meus irmãos, Cristo encarnado. Está bem claro nesse texto, nas Escrituras, que a finalidade da encarnação de Cristo foi para salvar os homens de seus pecados. Ela começou lá. Eu estava, aonde que você leu? 4 e 6. A vida estava nele. Então ele veio ao mundo, ele se encarnou para nos dar vida, para salvar os homens dos seus pecados. Isso que diz o textinho aí de 4 a 5, quando a irmã terminou de ler aí, 4 a 5. A vida estava nele e ele doou essa vida para salvar o homem. Alguém quer perguntar? Não, né? Porque parece que eu ouvi alguém falando. Então nós vemos aí que ele veio para salvar o pecador. A vida que ele nos oferece é uma vida plena. Quer dizer, uma vida completa.
completa. Ele veio para nos dar vida completa, plena, abundante e vida eterna. Essa vida de que a irmã leu significa a vida eterna. Esse nosso corpo volta ao pó, mas ele veio para nos dar vida e vida eterna. E ela continuou dizendo que essa vida que ele nos deu, que é essa vida eterna, João escreve que a vida era a luz. Irmãos, antes nós vivíamos em completa escuridão. Nós vivíamos num cativeiro espiritual. Até que Deus desvenda nossos olhos e nos liberta do domínio das trevas, enviando Jesus Cristo, que é a luz e que venceu as trevas e possibilitou a humanidade, ou todos aqueles que crê, apreciar a beleza da graça de Deus. Nós não conhecíamos a graça de Deus. Foi com a vinda de Cristo que os nossos olhos foram abertos para conhecer a graça de Deus. Correto? Alguma pergunta do texto de 4 a 5? Posso passar para 6 a 8? Sim, então vamos 6 a 8. Espera um pouco. Senão você vai ler e a gente não vai entender. Porque aqui nós vemos Cristo eterno, Cristo encarnado. 6 a 8 é o precursor. Eu não sei falar esse nome, gente. Precursor de Cristo. Então agora você pode ler. E vocês prestem atenção. Que agora, deixa eu dar uma explicação aqui. Nós vamos falar precursor de Cristo, vamos falar de outro João que não é esse João. Preste atenção. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então nós vemos aí que entrou outro João na parada, mas não é o João apóstolo, esse é João Batista. E esse texto de João Batista, meus irmãos, eu resolvi, para não ficar, para a gente não perder muito tempo e dar a aula inteira, eu resolvi fazer uma comparação entre as duas pessoas que aparecem nesse texto. Quais são as duas pessoas que aparecem nesse texto, de 6 a 8? Quem aparece? Cristo. E aparece? João Batista. Nós não vamos falar de João Batista separadamente. Nós vamos fazer uma comparação entre as duas pessoas, Cristo e João Batista. Aí no texto diz que João Batista, que Cristo era. O verbo era Deus. E no texto diz quem veio? João Batista Cristo era e João Batista veio. É diferente? É lógico. Quem era, já existe. E quem veio, não existia. Chegou. Então, Jesus Cristo era. João Batista veio. Ele veio fazer o quê? Isso, veio preparar o caminho. Ele veio anunciar a Cristo que viria. Cristo havia de vir como homem e João Batista veio para preparar o caminho. Agora, de novo, Cristo é a palavra. Lembra que nós falamos? E a palavra era Deus. Cristo é a palavra. E a palavra era Deus. E João Batista é o quê?
homem. Um simples homem. E apareceu um homem cujo nome, não foi isso que a irmã leu? E houve um homem que anunciou, que apareceu e testificou. Então, Cristo é a palavra. João Batista, um simples homem. Agora, Cristo é Deus, né? Cristo é Deus. E João Batista é o quê? Gente, homem eu já falei que ele é. João Batista é um comissionado de Deus. Comissionado. O que é comissionado? Enviado. Cristo é Deus. João Batista foi um enviado de Deus. É uma pessoa que recebeu a comissão de fazer aquilo que ele veio fazer. É um comissionado de Deus. Depois vem Cristo, é um objeto de confiança de Deus. Cristo é um objeto de confiança. Deixa eu colocar aqui objeto, que você vai entender. Deus mandou, Deus escolheu Cristo para vir ao mundo porque ele confiava que Cristo ia fazer justamente aquilo que ele resolveu fazer por nós. Ele não ia mandar qualquer um, mas mandou uma pessoa de confiança. Cristo era uma pessoa da confiança, era objeto de confiança de Deus. E João Batista, o que será que é? João Batista é o quê? Não, é agente. Não é agente separado. Pessoa, né? Ele era um agente para. Olha, preste bem atenção. Se você ler esses 2 versículos, você vai achar isso tudo. João Batista foi um agente de Deus que veio para que os homens possam confiar na luz. Cristo era da confiança de Deus que ia trazer a luz. E João Batista foi um agente de Deus para mostrar para os homens a confiar na luz. Correto? Então, nós vemos aí, esses textinhos são importantes. Aqui terminou os 2 versículos, 6 a 8? Sim, terminou aí. Então, nós vemos a diferença das 2 pessoas nesses 2 versículos. E assim ajuda a gente para eu não ter que falar, porque foi muito claro o texto falado sobre João Batista. Agora posso passar para o segundo? Para o segundo não, para o terceiro. O terceiro, deixa eu achar minha colinha aqui, está aqui. De 9, número eu não decoro, eu tenho que escrever. 9 a 11, Cristo rejeitado. Cristo é rejeitado. Então, nós estamos falando assim, verdade sobre Cristo. Nos versículos 9 a 11, Cristo foi rejeitado. Quem vai ler? A saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Nesses 2 versículos, na revista e na palavra de Deus, Cristo é rejeitado. Em todo o livro de João, nós vamos estudar coisas lógicas nesses textos que a gente está dando. Por isso que eu estou resumindo texto por texto, porque cada lição vai ser um texto desses. Quer dizer, no outro texto, mas no assunto disso que nós estamos falando. 9 a 11. Cristo é rejeitado. Quando a gente fala que ele veio para o mundo, nós vamos lembrar que naquele tempo o mundo era representado
por Israel. O mundo daquele tempo era Israel. Sabe quando eu falo Israel, né? Era os israelitas. Todas as famílias israelitas era que era considerada mundo. Ele veio para Israel, e Israel rejeitou. É como se João estivesse dizendo, ele veio para o mundo, e o mundo que ele veio, através da sua vinda, o mundo passou a existir. Quer dizer, depois que ele veio, Israel passou a existir. Só que esse mesmo Israel, que esse povo de Israel, não, como diz o texto, não aceitou, quer dizer, rejeitou. É como se João estivesse dizendo assim, ele veio para a sua própria casa e o seu povo não recebeu. Foi para a sua própria família e sua família não recebeu. Que coisa, né? E a palavra é bem clara. Os irmãos estão falando assim, puxa, mas ela leu tanta coisa na lição, mas se a gente for dar tudo que está na lição, nós não vamos sair daqui hoje. Eu tenho que resumir a lição e dar os tópicos da lição. Ele veio para o que era seu, para o seu povo, e o seu povo não recebeu. E agora nós vamos ver o melhor comentário para esse texto, se encontra em Isaías 1, 2 a 3. Fátima. Eu ia dar para os dois presbíteros, porque hoje era dia dos presbíteros, eles saíram. Dei para o Clélio, quem sabe eu dei para o Clélio ler, leu muito bem, dei para uma esposa de presbítero e dei para um futuro presbítero, quem sabe, né? É o indício, hein? Não. Isaías 1, 2 a 3. Leia. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O meu povo não entende. Ele veio para Israel, mas ele comparou Israel como um jumento. Que o jumento quando eu li esse texto, engraçado, né? Eu li esse texto e eu acompanho, não todos os dias, mas de vez em quando, uma novela que o cara fala assim, o burro é mais inteligente do que o homem, né? O burro é mais inteligente do que o homem. Quando eu li esse texto, o jumento conhece os seus donos, mas o povo que eu criei não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento. A gente cria filhos e os filhos revoltam contra a gente. É isso que Jesus quis dizer. E ele estava falando com Israel. Foi bem claro. Israel não me entendeu. Não tem conhecimento. Meu povo, que é Israel, não me entendeu. Por isso me rejeitou. Gente, os judeus que rejeitaram também o próprio Cristo. E adiante ele diz, todos rejeitaram, com exceção daqueles que se faz referência nos versos 12 e 13. Todos rejeitaram, todos de Israel, com exceção. Então Jesus não colocou todo mundo na panela, não. A palavra diz com exceção daqueles que estão nos versículos 12 e 13. Se você não estiver entendendo as divisões, vocês perguntam, gente. Com exceção dos versículos 12 e 13. Nos versículos, espera um pouquinho. 13 de João. De João. Tudo em João, tudo no texto. Não sai do texto, não. Olha, no versículo 12 e 13, a verdade sobre Cristo é que ele é onipotente. Quem for ler,
esse texto, grava isso aí. Eu estou lendo sobre a onipotência de Deus. O que é que a onipotência de Deus pode fazer por aqueles que rejeitaram, mas por aqueles que aceitaram. Então, quem vai ler? É 12 e 13. Ó, o microfone aí, gente. Quem vai ler? Quem? Isso. Quem não for ler, vai prestando atenção. 12 e 13. Grava bem. Nesses dois versículos vai apresentar Cristo onipotente. 12 e 13. É. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Obrigada. Ouviram bem esses dois versículos? Lá em cima diz que aqueles que ele criou, que aqueles que ele cuidou, que aqueles que ele liderou, rejeitou. Mas aqueles que o receberam, ele deu poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, que bonito. Só aqueles que creem. Esse é bem claro, né? Nem todos rejeitaram, mas aqueles que receberam, nas nossas famílias tem isso. Uns rejeitam, mas outros aceitam, né? Uns, como diz, espalha, mas outros ajuntam. Graças a Deus, porque isso já existia. Então nós não podemos reclamar. Nós temos que dar graças a Deus que cada pessoa é um ser e cada pessoa pensa diferente. Não tem dois pensamentos iguais. Seria bom se todo mundo pensasse igual. Mas ele disse, todos que receberam foram feitos. Ele deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam, sejam todos que se apropriaram da luz. Quem era a luz? Cristo. Todos aqueles que se apropriaram da luz, receberam a luz por meio da fé em seu nome, a estes ele deu o poder de ser chamados filhos de Deus. E indo adiante, continuam aqueles que continuam a receber a luz por meio da fé. Quem são aqueles que continuam? Nós continuamos recebendo esta luz por meio da fé. Aqueles que continuam recebendo têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Irmãos, nós não devemos nos gloriar em nenhum ancestral físico. Não devemos nos gloriar pela família que nós temos. Não devemos nos gloriar pela raça que nós temos. Sabe o que é raça, né? Pelo povo de onde a gente veio. Não devemos nos gloriar pela cor que nós temos. Não devemos nos gloriar por posição social, nem por nacionalidade. Nada neste mundo deve nos levar à glória. Nós somos iguais. Todos nós somos produtos da graça de Deus, independente do que nós somos. Todos nós somos produtos da graça de Deus. É isso que Deus, com a sua onipotência, quis falar para aqueles que são chamados filhos de Deus. E aí vem o último texto. Ninguém tem nada a reclamar dentro desses todos os textinhos aí, né? Então vamos ao último. Vamos ler juntos? 14 a 18.
Deixa eu achar no meu. Eu marco aqui, porque coisa aqui é tão pequena, por isso que eu deixo a Bíblia, e eu já li os textos em casa, eu deixo a Bíblia fechada para não tomar. Então vamos lá, 14 a 18, vamos juntos. Vamos juntos, gente? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória do unigênito de Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade viveram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais veio a Deus. O Deus unigênito é que está no seio do Pai. É quem o revelou. Gente, um texto maravilhoso. E a gente, quando lê assim minuciosamente, em estudo, a gente vai ver a grandeza dos textos da Bíblia. A relação entre as duas naturezas de Cristo sempre permaneceram como um mistério na nossa mente. Gente, eu não entendo essas duas naturezas de Cristo. E nós não entendemos mesmo. Mas vocês já ouviram falar em seitas heréticas? Já ouviram? Seitas heréticas são aquelas igrejas que leem, não entendem e negam. Então, elas negam. As seitas heréticas olham para Jesus apenas como uma criatura. Como é que diz a Olinda? Agora, preste atenção. As seitas heréticas... Não foi criatura que você falou? Foi. As seitas heréticas olham para Jesus apenas como uma criatura. Eles dizem que Jesus foi criado, mas é mais exaltado do que todas as criaturas. Por isso que diz que é o primeiro. Que ele é uma criatura, eles dizem que é uma criatura mais exaltada do que as demais criaturas de Deus. Por causa daquele artigo que fala um Deus. É. Um Deus, eles gravam nisso, mas o artigo o Deus, né? E um Deus, em outros textos tem o Deus como o verbo, o rei, e outro tem um Deus. Mas o Deus todo, eu costumo falar sempre o Deus Todo-Poderoso, porque ele é Deus. Então, para esses heréticos ou essas seitas, ele foi criado por Deus, mas não é Deus. E isso é uma posição, gente, eu vou citar só umas 3 igrejas que baseada nesse assunto. É isso. Eu escolhi só 3 que mais comum para nós, que ele defende essa posição: Testemunha de Jeová, Mórmons, Espíritas, Adventistas e outras. Eles acham que Cristo foi criado por Deus, mas não é Deus, ele é um Deus. Baseado num textinho da Bíblia que tem. Ele é um Deus. Já para os católicos romanos, Jesus é um ser influenciável. Por que Jesus é um ser influenciável? Ele influencia uma multidão, mas eles baseiam nesse influenciável, eu chamo de os mariolatras, quer dizer, os adoradores de Maria, né? Nesse mariolatras, quer dizer, adoradores das Nossas Senhoras, das Marias, né? Esses mariolatras, eles dizem que peça à mãe que o filho ouve. Ou então, peça à mãe que o filho
atende. Eu me ajoelho diante de uma imagem, mas pensando em Deus. Há seriedade nisso? A Bíblia prova isso? Não. Num caixão na igreja. Quer dizer, isso é desfazer na divindade de Cristo e colocar Cristo como influenciado por outros objetos. Então nós vemos que há várias igrejas, várias opiniões a respeito de Cristo, mas a opinião correta, a opinião certa está na teologia reformada, que é defendida pelas igrejas cristãs. Igrejas sérias, baseadas na palavra de Deus. A teologia reformada diz que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas sem pecado. É essa a verdade. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas sem pecado. Jesus tornou-se Salvador e Senhor do seu povo através da obra expiatória, através da morte na cruz, que é a obra expiatória. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e não existe nenhuma possibilidade de separar a pessoa de Jesus da sua obra salvífica. Jesus é Salvador, nós não podemos separar. Ele é o nosso Salvador. Ele, na sua encarnação, não deixou de ser Deus. Ele veio para morrer por nós. Este é o ato de encarnação, segundo o versículo 14. O Criador se fez criatura. Ó, linda, ele não foi criado. O versículo 14 é interpretado assim: o Criador se fez criatura. Ele não transformou, ele não foi criado. Ele se fez criatura, ele se fez homem, que é criatura. Né? Ele se fez criatura e habitou entre nós. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo tinha nuvem. Quando o tabernáculo se deslocava, a nuvem acompanhava. A nuvem representava quem? Deus habitando no meio do seu povo. Então ele se fez homem e habitou entre nós. É isso que diz o versículo 14. Ele abriu mão da sua própria glória a fim de habitar conosco. Ele assumiu a forma de homem, mas sem pecado, segundo Hebreus 14, 15. Jesus não podia pecar, mas ele foi tentado a pecar. Ele tinha tudo, ele é dono de tudo. Mas o que que Satanás disse para ele? Tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Ele foi tentado a pecar. E o que é que ele disse? Arreda-te de mim, Satanás, porque o Senhor teu Deus te adorará e só a ele servirá. Então ele podia ser tentado, mas ele não podia cair, deixar-se cair na tentação. Ele se fez servo, perdendo temporariamente todos os seus privilégios, para vir habitar neste mundo, viver como pobre. Né? Nós vemos que no nascimento ele nasceu aonde? Numa manjedoura. Deixou toda a sua glória para nascer como pobre, numa manjedoura, num lugar humilde, que ninguém daqui gostaria de estar. Foi lá que ele nasceu. Ele foi sepultado num túmulo emprestado. Hoje tem gente que constrói os túmulos, parece mansão. Jesus não tinha onde se enterrar. Ele não tinha onde curvar a cabeça. Ele tomou emprestado o túmulo para ser enterrado. Enterrou no túmulo de José de Arimateia. Então nós vemos que ele se tornou pobre para nos fazer ricos da graça de Deus. Então nós vemos que o evangelista João, que escreveu o evangelho,
mostrou as duas naturezas de Cristo. Ele afirma que Jesus Cristo, sendo homem, ele usou sendo homem, Jesus Cristo, homem, usou as mesmas palavras que Deus usou diante de Moisés. Foi o texto que nós lemos, vocês lembram, vocês leram lá. Quando Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, quando me perguntares quem tu és, que é que eu vou responder? Ele disse: quando perguntares, fale que eu sou o que sou. Lembra que ele falou isso para Moisés? Jesus Cristo, homem, usou a mesma expressão. Eu sou. Esse eu sou para Jesus Cristo atende a qualquer necessidade do homem. Ele disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Pão da vida é o pão, alimento para os famintos. João 8,12, eu sou a luz do mundo. A luz serve de visão para os cegos. João 10,7, eu sou a porta para as ovelhas entrarem e sair. João 14,6 disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é a salvação para os perdidos. Jesus disse em João 11,25, eu sou eu sou a ressurreição e a vida. Jesus dá vida para os mortos. Quando a gente falou em mortes, vida para os mortos, nós estamos falando na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição, né? Nós temos vida porque Ele é a ressurreição e a vida. João 15:1 diz, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aí ele fala sobre a comunhão daqueles que o buscam com Ele próprio. Irmãos e minhas irmãs. Ele ainda fala, eu sou o alfa e o ômega, sou o princípio e o fim. Isso eu ia falar no final. Então, gente, nós vemos que a vida de Jesus foi homem, a encarnação de Jesus foi um evento que aconteceu e ele existiu e ele deixou isso bem claro. Quando ele disse, eu sou a videira e vocês os ramos. Quando nós estamos ligados a Cristo, todos nós, quando estamos ligados a Cristo, nós unidos na comunhão com Cristo, isso afeta todos os valores éticos da nossa vida. Quando nós estamos ligados a Cristo, afeta o nosso lar. Nós temos como enfrentar os nossos problemas, porque nós estamos ligados a Cristo. Quando nós estamos unidos na Cristo, afeta o nosso trabalho, afeta os nossos filhos, afeta os nossos relacionamentos. Tudo isso, se nós estivermos ligados, unidos com Cristo, nós vencemos porque Ele venceu. E se nós estivermos ligados a Ele, Ele é a autoridade sobre o céu e sobre a terra, porque Ele tem poder de nos dar o poder de ser chamados filhos de Deus. E Ele disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Confia no Senhor e nós teremos um final abençoado. Amém? Graças a Deus. Gente. Pode falar, irmã. Desculpa. Glorioso. Eu esqueci, né? Aqui ele é glorioso. Ele falou sobre a sua glória. O quê? Não, nós todos somos iguais.
Dona Dinda, o que você quer falar? Sobre aquele assunto que a senhora disse agora há pouco na aula, sobre as seitas. Heréticas. Primeira, Testemunha de Jeová, Mormons, espíritas, e adventistas. mais ou menos 30 anos atrás, quando ainda eu era membro da igreja metodista, foi dado um curso lá para os oficiais da igreja, que eu também era, e nós, de mais de um mês, eram pastores que vinham lá da Faculdade de Teologia dar esse curso. Estou ouvindo. Sobre essas seitas, que só criam que Deus é uma criatura. Eu tenho um estudo sobre isso. Então eu fiz, foi muito bom. E sempre eu digo, há pouco tempo eu ainda disse para ela, quando falo dessas seitas, eu digo, nossa, então a conclusão do curso foi que eles são todos anticristãos. Por isso nós chamamos de heréticos. São anticristãos. Nós concluímos isso. Então, os metodistas, os presbiterianos, e acho que batistas também, então esses não são os heréticos. Todas as outras igrejas que concordam com a verdade da palavra de Deus, mesmo que pregue a palavra, não no seu conteúdo, porque tem igrejas que não são heréticas, mas tem a palavra num conteúdo todo complicado, né? Misturam muito. Elas não são, assim, umas igrejas totalmente certas, mas também não são heréticas porque elas creem. Não pregam porque cada homem quer pregar para o seu ser. Infelizmente, né? Quer o engrandecimento para si. E por isso que existem essas outras igrejas que pregam essas calamidades. Não são heresias, mas são calamidades, né? Eles misturam tudo e pregam mais os valores humanos do que os valores eternos. É isso que a gente vê. Alguém tem mais alguma coisa? Então, vão em paz.